Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. Com a entrada em vigor da nova lei trabalhista, o trabalhador tem um grande desafio pela frente, conhecer melhor quais são seus direitos. Isso porque, a partir de agora, alguns deles podem ser negociados com o patrão, sem a intermediação do sindicato, como férias e compensação de jornada. E para esclarecer essas e outras mudanças trazidas pela reforma trabalhista, eu converso com Maria Beatriz Gubert, juíza do TRT de Santa Catarina. Doutora Maria Beatriz, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a síntese, ou melhor, fizesse uma síntese da reforma, né? Como que ela afeta a vida do trabalhador. Eu sei que é uma pergunta difícil para sintetizar tantas mudanças. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. E a tua pergunta é praticamente impossível de ser respondida em poucos minutos ou poucas linhas. A reforma trabalhista, só para contextualizar, ela veio no bojo de um projeto de lei que alteraria 7 pontos na CLT. Principalmente a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Era um projeto que já vinha da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sempre enfrentou muita resistência, mas quando ele avançou no atual governo, a gente se viu estupefato diante de uma reforma que alterou mais de 100 pontos da CLT. Então, foi uma grande reforma que foi aprovada de uma forma urgente, igualmente, que teve uma vacatio legis, que é o prazo para ela entrar em vigor, muito curto, de 120 dias, e que pegou a todos de surpresa. Então, esse debate que está sendo feito agora, após a aprovação da reforma, em 11 de novembro de 2017, deveria ter sido feito previamente. Infelizmente, não o foi. Então, o que está acontecendo hoje com as ações trabalhistas que a gente vê no dia a dia das varas? Está havendo uma grande insegurança jurídica, porque um juiz pode ter um posicionamento distinto do outro juiz. Então, isto, né, diante do atual contexto brasileiro, traz mais problemas do que soluções. Mas os contornos da reforma, quem vai dar é o judiciário. Então, será no dia a dia das varas, dos tribunais e do TST, que já está reunindo, estudando de que forma vão ser aplicadas as normas trabalhistas, é que a gente vai saber como é que ela vai se dar no dia a dia e de que forma ela vai afetar verdadeiramente os direitos dos trabalhadores. Só no andar da carruagem, a gente pode Sim, dizer as abóboras assim, né? Estão se acomodando. Exatamente, justamente eu ia fazer essa pergunta para a doutora, porque tem uma grande questão, né, uma grande dúvida aí das pessoas é se essa nova legislação se aplica ou não aos contratos vigentes de trabalho, né? Então, como que os juízes aí estão enfrentando essa questão? A reforma, quando foi sancionada pelo presidente da República, ela nada abordou a respeito da aplicação daquelas novas normas aos contratos de trabalho vigentes. Mas a reforma da reforma, que é a medida provisória 808, que saiu 3 dias após a entrada em vigência da reforma trabalhista, ela traz no artigo 2º que as normas da reforma trabalhista são aplicáveis sim aos contratos de trabalho que já vigiam antes da reforma trabalhista. Só que este artigo, né, na visão de muitos juízes, dentre os quais eu me incluo, é inconstitucional. Por quê? Não há como se aplicar, o TST inclusive já sinalizou com essa comissão de jurisprudência que foi nomeada para estudar a reforma trabalhista, já sinalizou que vai editar uma instrução normativa nesse sentido, de que a reforma não se aplica aos contratos de trabalho anteriores a 11 de novembro de 2017. Por quê? Há o direito adquirido dos trabalhadores, que é assegurado pela Constituição Federal, e contra isso medida provisória nenhuma pode se opor. Então, mais uma questão aí para a gente ver como é que vai Sim, ficar. como é que vai se comportar. Né? Como é que vai se comportar. Bom, agora eu queria então falar sobre o principal norte, digamos assim, um dos grandes pilares dessa reforma, que foi a mudança, então, ou a prevalência, melhor dizendo, né, do negociado sobre o legislado, né? Então, como é que com a nova lei, a partir de agora, o trabalhador vai poder diretamente negociar com o patrão sem a intermediação do sindicato? Alguns dispositivos, algumas normas, né, doutora? Entre eles a questão das férias. Como é que fica, então, a partir de agora? A questão das férias, anteriormente à reforma, as férias, a regra continua a mesma, férias de 30 dias. O trabalhador tem direito a férias anuais de 30 dias. Anteriormente à reforma, essas férias poderiam ser parceladas, em alguns casos, no máximo em 2 períodos, sendo que um período não poderia ser inferior a 10 dias. Com a reforma trabalhista, essas férias podem ser parceladas em 3 períodos, sendo que um período não pode ser inferior a 14 dias
e os 2 remanescentes não podem ser inferiores a 5 dias. Isso pode ser tratado diretamente com o patrão, vamos dizer assim, e nesse caso eu entendo que por ser uma norma mais favorável ao empregado, e aí a gente tem a condição do princípio da norma mais favorável, ela pode ser aplicável inclusive àqueles trabalhadores que tinham um contrato de trabalho vigente antes da reforma trabalhista. Né? Então, nesse caso, esse é um dos raros, vamos dizer, artigos que eu vejo que não há dúvidas entre os juízes. Eles podem ser aplicados tanto antes quanto depois da reforma trabalhista, tanto aos contratos anteriores quanto aos posteriores à reforma trabalhista. Em relação ao pagamento das férias, já que a partir de agora então, elas podem ser divididas, como é que fica? O pagamento das férias, anteriormente também havia o abono pecuniário, né? E aí o trabalhador poderia vender 10 dias de férias. E nesse caso, o pagamento sempre tem que ser feito 2 dias antes do início da fruição das férias. Só que agora, havendo o parcelamento em 3 períodos, pode haver sim o pagamento proporcional aos dias que serão usufruídos. Então, vamos dizer, nesse primeiro período, ele vai ter 18 dias, então ele vai receber 18 dias, mais o abono constitucional de 1/3 sobre esses 18 dias. Os períodos remanescentes, a mesma coisa. O que falta, né, o salário, sempre 2 dias antes do início da fruição das férias, mais o abono de 1/3 constitucional. E o trabalhador, ele ainda pode vender 1/3 das suas férias? Sim, o abono pecuniário não existiu alteração. Então, dos 30 dias que ele tem direito, ele ainda pode vender esses 10 dias. Só que nesse caso, o que a gente tem que atentar é o seguinte, vão sobrar 20 dias de férias para serem usufruídas. E como o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias, então, no máximo, ele pode usufruir desses períodos em 2 períodos. Porque não tem como dividir 20 dias em 3 períodos, apenas em 2 períodos. Gostaria de acrescentar também que com a reforma trabalhista não há mais limitação, como havia na legislação anterior, quanto aos maiores de 50 anos e aos menores de 18 anos. A partir de agora, tanto os menores de 18 anos quanto os maiores de 50 anos poderão parcelar as suas férias. E isso gerou grandes críticas da sociedade organizada, no sentido de que o Brasil é signatário de diversas convenções internacionais que protegem o menor, que vedam o trabalho infantil e que se sabe que as férias servem justamente para a recomposição da energia física e mental. Então, que os menores de 18 anos deveriam, essa proibição do parcelamento das férias deveria permanecer. O que não ocorreu. O que não ocorreu. Agora, qualquer um pode parcelar as férias em 3 períodos. Muito bem, doutora Maria Beatriz, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista a juíza do trabalho Maria Beatriz Gubert. Bom, doutora Maria Beatriz, eu queria começar esse bloco falando um pouco sobre a demissão, que eu acho que é um tema que interessa muita gente, né? A novidade que a nova lei trabalhista trouxe diz respeito à dispensa por comum acordo. É um novo dispositivo que não havia antes, né? Como vai funcionar a partir de agora? Explica pra gente. Antigamente, né, antes da reforma trabalhista, o que a gente via na prática, muitas vezes, trabalhadores que queriam pedir demissão, mas se pedissem demissão, não poderiam liberar o FGTS, não poderiam habilitar o benefício do seguro-desemprego. Então, muitas das vezes, né, isso acabava redundando em ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, o que acontecia? Eles faziam um acordo, entre aspas, né, pelo qual o trabalhador era dispensado sem justa causa, com todos os direitos da dispensa sem justa causa, a liberação do FGTS, seguro-desemprego, depois devolvia essa multa de 40% para o FGTS, né, para o empregador, e aí vinha em juízo reclamar, porque teve que devolver, enfim, era uma confusão. Então, fez bem o legislador estabelecer essa forma de demissão, porque é uma prática que já se revelava no dia a dia. E a partir de agora, essa demissão, entre aspas, né, por comum acordo, ela vai se processar da seguinte forma. A gente faz como culpa recíproca. Antigamente, se eu constatasse uma situação como essa, eu já faria da forma como o legislador veio prever. Ou seja, em vez da multa de 40%, ele vai ter direito à liberação do FGTS, mas não integral.
ele passa a ter direito a 80% dos depósitos do FGTS, vai ter direito à multa, sobre a multa da rescisão sobre o FGTS, só que essa multa que é de 40% passa a ser pela metade de 20%, e o aviso prévio, que normalmente é de 30% ou 33%, dependendo do tempo de serviço dele, passa a ser devido também pela metade. Nesse tipo de dispensa, não há direito ao seguro-desemprego. Essa, então, é a grande novidade, vamos dizer assim, em relação às dispensas. Gostaria de saber que direitos exatamente o trabalhador perde fazendo esse acordo. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, como eu já mencionei, né? Com relação às férias, com relação a 13º, tudo permanece como está. Né, a questão da perda de direitos, não há uma perda, né, há uma observância à realidade dos fatos. O trabalhador quer sair, o empregador quer mandar embora, eles conseguem entrar num acordo, então nada mais justo que o aviso prévio, a multa de 40% sejam devidos pela metade e a liberação do FGTS não seja integral, que nem num caso de dispensa sem justa causa, que ele tenha direito a apenas 80% dos depósitos do FGTS. E no caso, quando o trabalhador for mandado embora da empresa sem justa causa, ele continua com os mesmos direitos? Os mesmos direitos. No caso da dispensa sem justa causa, não houve nenhuma alteração. Então, se a empresa entender por bem despedir o trabalhador, ela tem que ou indenizar o aviso prévio, ou ele vai cumprir esse aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado, que a gente chama, vai ter direito ao 13º salário, vai ter direito a férias proporcionais e integrais, ou integrais, dependendo do, né, apenas integrais ou integrais e proporcionais, vai ter direito à liberação do FGTS, vai ter direito à multa de 40% do FGTS e também vai ter direito à habilitação do seguro-desemprego, cujos requisitos são previstos em lei e vão ser analisados pelo Ministério do Trabalho. Então tudo fica exatamente como estava. Muito bem. E agora então gostaria de falar sobre um outro tema que também gera muitas dúvidas, que é a jornada de trabalho. Afinal, quem é que pode fazer o regime então que ficou conhecido como 12 por 36, né? 12 horas de trabalho e 36 de descanso? O regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ele já era uma prática corrente para determinadas categorias de empregados, como vigilantes, profissionais da saúde. Então, nós já nos deparávamos com essa realidade diária. Só que não havia previsão na lei. Né? A partir de agora, há previsão na lei e andou mais o legislador dizendo que isso pode ser previsto por norma coletiva. Né? Mas a reforma, originalmente, ela previa que, por acordo individual, o trabalhador pudesse estabelecer essa forma de jornada, que é uma forma excepcional. O acordo que é individual, que é sem intermediação do sindicato. Sem intermediação, patrão e empregado. Mas isso, graças a Deus, veio ser corrigido com a reforma da reforma, que foi a medida provisória 808, que passou a estabelecer que esse tipo de acordo individual só pode ser feito pelos profissionais da saúde. Eu tenho dúvidas com relação à constitucionalidade também desse artigo, porque o intervalo, a jornada 12 por 36 é uma jornada excepcional. A Constituição prevê jornada de 8 horas e 44 horas semanais. E nós temos aí um aumento de 4 horas na jornada diária. Claro que há compensação nos demais dias. Ele trabalha 12 horas, ele descansa 36. Mas há dúvidas, eu acho que os tribunais não vão entender desta forma, de que pode haver um acordo individual nesse tipo de categoria, dos profissionais da saúde. A recomendação é, faça através de norma coletiva, porque através de norma coletiva, tudo certo. Inclusive, acho que tem pesquisas também divulgadas que esses profissionais da saúde são os que mais trabalham, né? Eles trabalham aí muito mais do que 44 horas semanais. Então, acho que é uma jornada, provavelmente, muitas vezes o que acontece nesse período de descanso, eles acabam tendo um outro serviço. Um outro emprego, que a gente pense assim, ninguém gostaria de ser atendido, principalmente num hospital, levar o seu filho, o pai ou a mãe, chegar e estar com um profissional que está cansado, porque está trabalhando mais, né? E essa era uma grande discussão que a gente tinha nos tribunais anteriormente, é se quando descaracterizada a jornada de 12 por 36, por exemplo, um dia ele trabalhava 12 horas e ele tinha que descansar 36, só que o empregador chamava ele antes e ele vinha e trabalhava. Então, se isso acontecia de forma reiterada, a gente descaracterizava e passava a considerar como horas extras as horas excedentes da 8ª diária, porque o regime de compensação não estava sendo observado. Então, isso continua, a gente tem que observar se a jornada 12 por 36 está e continua sendo regularmente observada.
Então, em resumo, ela ficou permitida, desde que com negociação, intermediação coletiva, para os profissionais da área da saúde. Não só profissionais da área de saúde, profissionais que usem esse tipo de, como os vigilantes, por exemplo. É uma jornada que está muito estabelecida nas normas coletivas dos vigilantes. Doutora, e nessa jornada 12 por 36, existe alguma previsão legal para descanso, mesmo alimentação, nessas 12 horas, ou são ininterruptas? O módulo de 12 por 36, o trabalhador tem direito, sim, a um intervalo de 1 hora. O que acontece é que em determinadas categorias, como os vigilantes, por exemplo, um porteiro de um prédio, né, fica difícil, se ele é o único empregado naquele turno, se ausentar. Então, já se permitia, anteriormente à reforma, que esses intervalos intrajornadas fossem indenizados. Então, desde que haja essa previsão na norma coletiva, os intervalos intrajornadas podem ser indenizados, sim. Bom, agora eu queria entrar num outro tema também, que tem algumas polêmicas, que é o intervalo intrajornada. Como é que fica a questão da hora do almoço, doutora? Esse é um tema bastante polêmico. A gente vai ter, eu acho, muitas discussões a respeito, porque é uma norma, o intervalo para a refeição, ele não foi estabelecido pura e simplesmente para que o trabalhador possa almoçar, para que possa... Ele foi estabelecido para descanso e refeição. Há uma necessidade fisiológica de que o empregado pare, descanse, né, se alimente e volte a trabalhar. Mas o que a gente viu da reforma trabalhista é que, por todas as formas, se tentou prestigiar a negociação coletiva para a redução deste importante direito do trabalhador. Mas a gente vê que, que é uma norma de saúde, como eu já adiantei, e na realidade o artigo 611b, ele trata dos dispositivos que não podem ser transacionados por acordo coletivo, ou catacordo ou convenção coletiva. E nós temos um desses dispositivos, diz exatamente, textualmente, normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Isso é uma norma de saúde do trabalho. Não é uma pura e simplesmente um capricho do legislador. Então, a princípio, vai haver muita discussão, porque não pode haver uma autorização no artigo 611-A quanto aos intervalos intrajornadas para serem reduzidos, porque o que o legislador fala? Ele fala que acima de 6 horas diárias, o intervalo de 1 até 2 horas pode ser reduzido por norma coletiva para 30 minutos. E no 611b, como eu já mencionei, ele diz que normas de higiene, saúde e segurança do trabalho não podem ser transacionadas. Então, no mínimo, a gente tem uma grande contradição. Isso tudo vai ser resolvido por uma declaração principalmente porque a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ela tem esse mesmo dispositivo que consagra a prevalência de acordos e negociações coletivas, mas ela fala que é um direito do trabalhador a proteção quanto à saúde, segurança e higiene. Então, essa vai ser uma discussão que vai ser submetida amplamente aos tribunais. Nós vamos ver como é que vai se comportar, as decisões a respeito. Bom, doutora Maria Beatriz, vou chamar mais de intervalo, mas no próximo bloco a gente segue falando mais sobre esse assunto. É 1 minuto, a gente já volta. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a juíza do trabalho, Maria Beatriz Gubert. Doutora Maria Beatriz, quero começar esse bloco ainda seguindo a nossa discussão sobre o intervalo intrajornada, o trabalhador, ele pode chegar para o seu patrão hoje, por exemplo, e pedir que ele quer um intervalo e fazer um almoço só em 30 minutos e não em 1 hora? Não pode haver negociação individual, tem que haver negociação coletiva e mesmo assim está sujeito à discussão no judiciário, como eu já havia adiantado no bloco anterior. Mas a reforma trabalhista trouxe uma única hipótese em que ela autoriza que essa redução se dê de forma individual. São os chamados altos empregados, que são aqueles que ganham um valor equivalente a 2 vezes o teto máximo do limite de benefícios do regime geral da Previdência Social. Um pouco mais de 11 mil, um pouquinho mais de 11 mil reais hoje em dia. Para esse tipo de trabalhador, que a lei presumiu que ele tenha discernimento e condições de entender o que está fazendo, ela autorizou que esta redução possa se dar, respeitado o limite de 30 minutos, de forma individual. Mas outra vez mais eu chamo a atenção para o artigo 611b,
que traz a questão do horário de trabalho como uma norma de saúde, de proteção à saúde. Então, eu vejo também que isso pode suscitar declarações de inconstitucionalidade e vai haver, sim, discussões que vão acabar redundando nas discussões em ações trabalhistas nos tribunais. E esse intervalo entre a jornada, ele pode ser negociado em qualquer atividade? Por exemplo? Há uma discussão da redução do intervalo para aquele tipo de jornada, tipo de atividade extenuante, né? Uma atividade em que o trabalhador tem, por exemplo, ao ar livre, pedreiros ou mestres de obras que trabalhem sujeito às intempéries e tudo mais. Outros tipos de atividade. Trabalho mais braçal. Né? Um trabalhador mais braçal que necessita efetivamente para a recomposição da questão física dessa 1 hora de descanso. Então, não há nenhuma restrição na lei, mas na interpretação que a gente vai fazer desse artigo, com certeza a gente vai levar em conta essas especificidades. E outra coisa é o trabalhador rural. O trabalhador rural tem legislação própria e ela fala em relação ao intervalo, ela não estabelece um mínimo nem máximo, mas ela fala para observar os usos e costumes. Então, nesse caso, não tem como se estabelecer também para o trabalhador rural que ele vai ter direito a um intervalo de 30 minutos, por exemplo, porque segue a mesma linha de raciocínio. São atividades extenuantes praticadas ao ar livre. Bom, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora em relação a essa possibilidade que a lei traz dessa negociação individual diretamente entre empregador e empregado, no caso, por exemplo, de compensação de jornada, né, que é uma possibilidade. Como que a doutora vê, então, esse poder de negociação do empregado? Na realidade, eu ainda entendo muito frágil. O empregado é a parte hipossuficiente. A gente não pode querer imaginar que todos os trabalhadores do Brasil tenham a mesma condição. A lei é para todos, mas a gente sabe que há trabalhadores intelectuais, por exemplo, que podem argumentar com relação à redução do intervalo por questões. Agora a gente imagina um trabalhador lá do interior, do norte ou do nordeste do país, um capataz que não tem acesso a nada. Qual é o poder de negociação desse trabalhador? Nenhum. Então, assim, a gente vê que, dependendo das regiões do país, onde estiverem os trabalhadores mais articulados, o caminho é a negociação coletiva. Os sindicatos têm que ter uma forte atuação para poder resgatar esses direitos que foram extirpados assim, pela reforma trabalhista. Agora, o trabalhador, individualmente, me parece que o poder de negociação dele é muito baixo, muitas vezes nulo. É que a reforma fala, muitas vezes, na questão de autonomia, dar mais autonomia ao empregado, né? Parar com essa ideia de tratar o empregado como, um termo muito comum no direito do trabalho é o hipossuficiente, né? Mas o empregado é o hipossuficiente da relação. Isso não tem como a gente menosprezar. E essa discussão de que o empregado não é, ele sempre vai ser. Ele tem um poder mínimo em relação ao empregador. É o empregador que é o dono do negócio, que estabelece as regras do jogo. A reforma tratou de empoderar, vamos dizer, muito mais os empregadores, mas, ao mesmo tempo, ela tirou benefícios dos empregados. Então, me parece que hoje, no atual contexto, esse poder de negociação é muito baixo mesmo. Cabe aos sindicatos atuar no vácuo da lei para tentar resgatar, vamos dizer, de forma coletiva, esses direitos dos trabalhadores. E uma outra questão aí, que teve uma grande mudança, que também gerava algumas ações trabalhistas, diz respeito ao horário de trabalho, quanto ao tempo gasto pelo trabalhador na troca de uniforme. O que a reforma traz de novo nessa questão? Na CLT, até a reforma trabalhista, houve muita divergência, discussão, nós houve várias discussões que redundaram, inclusive, numa súmula do TST a respeito da troca do uniforme. O que o TST estabeleceu, né, anteriormente? É que a troca de uniforme, o artigo 4º da CLT, né, que continua vigorando com algumas alterações, ele previa que o empregado, quando chegasse na empresa e batesse o ponto, ele estava à disposição do empregador. Muitas das vezes, o que acontecia? O empregado tinha que fazer uma troca de uniforme. A gente imagina num frigorífico, a gente imagina numa mina de carvão. Em determinadas profissões, o uniforme não é pura e simplesmente uma calça e uma camisa. A indústria metalúrgica, por exemplo. Isso. Também, né? Então, assim, esse tipo de alteração. Então, o que veio com a nova reforma trabalhista foi dito que não, a troca de uniforme não é mais tempo à disposição do empregador.
pura e simplesmente. Né? A princípio, se a gente vai numa interpretação gramatical, a gente diz, bom, o tempo para a troca de uniforme acabou. Né? E a lei fala mais, ela fala, desde que ele possa vir de casa com uniforme, isso não é considerado tempo à disposição e, como tal, não gera direito à hora extra. Só que, claro, a gente vai ter que analisar caso a caso. Esta é a regra, mas ela comporta exceções e isso vai ser analisado pelo juízo. A gente imagina um médico, né, no centro cirúrgico. Ele tem, até por questão de higiene, por questão de proteção do paciente, ele tem que fazer toda a higiene antes do centro cirúrgico, ele tem que trocar, ele tem que lavar as mãos, isso tudo leva um tempo. Como não considerar isso tempo à disposição do empregador? Então, eu imagino, o TST vai se reunir para rever algumas súmulas, cancelar umas outras tantas que foram afetadas pela reforma trabalhista, mas tenho certeza que isso vai ser modulado, ou então os próprios juízes têm, quando for analisar no dia a dia, cada caso, no dia a dia, eles vão poder fazer essas diferenças entre o que é regra e o que é exceção. Doutora Maria Beatriz, foi um prazer conversar com a doutora, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas a respeito dessa tão falada reforma trabalhista. Espero que a gente tenha conseguido solucionar algumas dessas dúvidas e me coloco à disposição para futuros esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com a juíza do trabalho, Maria Beatriz Gubert. Nos vemos no próximo programa. Até lá!